Amém? Deus seu irmão, bom dia. A paz do Senhor. Se puder, aperta a mão. Se não, vamos sozinhos. Que dia maravilhoso, irmãos. Sinceramente, para mim, o culto do domingo de manhã, culto de comunhão, confraternização, né? O culto da noite é um culto mais evangelístico. Mas agora é bom a gente ver algumas pessoas do domingo de manhã. E nós vamos voltar com o nosso cafezão, tá, irmãos? Amém? É aquela comunhão que estamos acertando algumas coisas que sempre tem dificuldades, mas desistir nunca, avançar sempre, voltar jamais. Então nós estamos avançando, tá? Deus te abençoe, a manhã maravilhosa, onde eu estive visitando alguns irmãos. E quero convidar aqui você a tirar uma semana do mês aí para visitar algumas pessoas, tá? Você visitar, vai lá, você tem o desejo de vir orar aí, poxa, está orando na sua casa. Tira isso, irmão. Assim, uma vez por mês. E vai ser muito agradável. Nós somos a igreja de Jesus. Pastor Janésio voltou. Que isso, pastor? Está machucado? Caiu da escada? Gente, quem não sabe, o pastor Janésio faz tudo. Ele tem uma sabedoria muito grande. Às vezes eu falo as coisas, ele entende, né? A gente fala assim, em sintonia já energética. Eu olho para ele assim, não entendi, pastor. Faz tudo. Obrigado, pastor. Gente, hoje eu quero falar de um personagem muito pouco falado na Bíblia, né? Pregado pelos cultos, entre as mensagens, mas é um profeta que tem um profetismo que é meio cruel, que atravessa e dá um nó na garganta, né? Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Oséias, capítulo 1. Oséias, capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos, capítulo 1, 1 ao 3. E é claro, eu vou fazer a explanação, porque o livro de Oséias tem muito assunto. Mas eu quero falar a respeito da importância do que acontece no fundo de pano, né, da mensagem de Oséias, que nós podemos aplicar para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, os nossos relacionamentos sociais, né, a nossa interatividade na vida, porque ninguém vive sozinho. Quem não é um ser social, desculpa eu falar, é doente. Todos nós nos relacionamos. E o livro de Oséias fala justamente dessa quebra, dessa interrupção do relacionamento entre Deus Todo-Poderoso e o povo escolhido. Oséias, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Eu vou ler, irmãos. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Podemos assentar, irmãos, em nome de Jesus. Louva a Deus por você estar aqui. Oséias é um profeta, considerado na Bíblia profeta menor, não por desmerecimento, porque são 12 profetas menores, né? Quem tem vida alta aqui sabe, entende o que eu estou falando. A gente tem aprendido isso aqui.
profetas maiores, profetas menores. Mas isso não é porque é dado pouca importância àqueles que são profetas menores. Profetas menores porque foram os que escreveram menos documentos. E alguns chegam até a dizer que, pelo fato de escreverem menos documentos, sejam até mais apreciados, porque a síntese que eles fizeram e o objetivo de alcançar logo o alvo e atingir a meta foi muito mais sábia e rápida. Então, não existe desmerecimento aqui aos profetas menores. A questão toda é que tem os primeiros profetas, tá? Tem um grupo de primeiros profetas. Olha lá, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. O grupo de profetas menores é o segundo grupo, tá? Que começa pela cabeça aqui desse profeta, Oséias, Joel, vai embora, até Malaquias. Mas o que eu quero falar aqui é que esse profeta, ele tem uma mensagem para dar para a nação de Israel. A nação de Israel era a nação que ficava em Samaria. E aqui o profeta está profetizando no período do rei Jeroboão II, Jeroboão I, Jeroboão II. E aqui ele está declarando, denunciando, porque o povo havia se desviado do Senhor. O povo havia se desviado do caminho do Senhor. E não só se desviado, mas eles estavam amasiados com os deuses e com as idolatrias. Isso feriu demais o coração de Deus. Feriu demais, porque Deus havia prometido toda a herança à nação de Israel. Até então, o povo não tinha experimentado nada de ruim. Deus só estava abençoando e derramando promessas, levantando profetas. Só que chegou um período em que o povo não quis mais aliança com Deus. O povo não quis mais saber de Deus Todo-Poderoso. E durante 40 anos, o povo havia perdido essa intimidade com Deus, essa conexão com Deus. Eu, às vezes, me preocupo muito e falo aqui para os homens, porque eu creio que Deus levantou os homens para serem os cabeças de suas famílias. E quando o homem falha no quesito relacionamento com Deus, a família também fica sofrendo. Fica sofrendo. Se o homem vem para a igreja, se o homem tem compromisso com a igreja, se o homem tem compromisso com o dízimo, se o homem tem compromisso com as atividades da igreja, ele compromete a família. Mas quando o homem não tem esse ajuste com Deus, a família sofre. A família sofre, irmãos. Eu estive visitando ontem e eu vi nitidamente o que tem acontecido. E o esfriamento, irmãos, não começa assim, de uma hora para outra, não, é abrupto, não. Haja visto que eu estou falando aqui que o povo levou 40 anos para se deteriorar espiritualmente, socialmente, politicamente. O povo estava se deteriorando, estava acontecendo injustiças, abusos assim absurdos, não havia julgamento correto, e os profetas estavam falhando. Não só estavam falhando os profetas, como também os sacerdotes no ofício daquilo que era de suas ordens. E Deus levanta Oséias justamente num quadro desse, porque estavam faltando os cabeças da liderança da nação. E Deus estava avisando, olha, vai vir juízo. Vai vir sobre vós um peso muito grande, mas o povo não estava ouvindo. Ao ponto que a gente vai ver lá em Oséias 6, verso 3, né? O meu povo está perecendo justamente por causa disso. Oséias, ele faz uma declaração fortíssima. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá a chuva com a sua seródia, que rega a terra. E ele fala a respeito desse renovo, né?
Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas nada disso havia despertado o interesse do povo em voltar-se para Deus. E Deus faz algo assim que eu acredito, do meu ponto de vista humano, absurdo. Alguns até acham que isso seja ficção, o livro de Oséias. Alguns acham até que seja uma forma de metáfora, parábola. Mas nós sabemos o que aconteceu. Se você falar para mim, como pode, pastor? Deus é soberano e Ele faz coisas que nós não vamos entender. Devido a essa corrupção, essa fragmentação espiritual, devido a toda essa desonestidade com Deus que o povo estava cometendo, Deus fala para Oséias: Oséias, você vai se casar com uma prostituta. Meu Deus, que isso? Vai se casar com uma prostituta. Não vai só se casar com ela, mas você vai amá-la, se dedicar a ela. Você vai cuidar dela como o seu objeto maior de amor. E vai amá-la todo dia. E a Bíblia diz que Oséias obedeceu a palavra de Deus. Oséias foi lá, casou com Gomer. E Oséias teve 3 filhos com Gomer. E Oséias amou. Oséias se dedicou melhor. E passados anos, a mulher de Oséias volta para a prostituição. Deixa o seu lar e vai viver no baixo benefício. E toda relação com o mundo da promiscuidade. Então, Oséias sofre. Porque, pela ordem de Deus, pela vontade de Deus, ele se casou e amou. E se dedicou. E se entregou àquela mulher. E com ela gerou filhos. E agora ela deixa. Ela o deixa e vai viver uma vida horrível, de escândalo, de total desprezo a Oséias e trazendo tanta dor para a alma de Oséias. E Oséias sofre. E Deus fala para Oséias: assim tem feito meu povo comigo. Meu povo tem se prostituído com os ídolos, com a mentira, com a falsidade. Tem negado aquilo que seria o motivo de gratidão oferecer. Então Deus faz uma série de denúncias em relação à infidelidade do povo. A infidelidade do povo gera no coração de Deus a mesma dor que Oséias estava sentindo, e é esse o paralelismo. Deus estava mostrando a Oséias o que ele estava sofrendo por causa do povo. E Oséias, ele permanece firme, com o mesmo amor com aquela mulher com quem ele se casou. E depois disso tudo, Deus fala para Oséias: vai lá e resgate a sua mulher. Olha, irmãos, que situação. Ela estava vivendo de prostituição, como escrava. Vai lá e a resgate e traga para você. Traga para a sua família. Ajunte ela novamente ao seio do lar. Eu sei como isso às vezes parece difícil de entender. E existia uma série de profetismo contra Israel e de destruição. Eu sei que Deus é um Deus de amor. O livro revela isso, que o nosso Deus é um Deus de amor, que não quer ver nada destruído, não quer ver nada acabado. Isso em relação à nação de Israel. E a dor que ele estava tendo por causa
da atitude do seu povo. Irmãos, nós geramos muitas vezes coisas que desagradamos o Espírito Santo. O apóstolo Paulo chega até um ponto de fazer uma escala. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus que há em vocês, em Tessalonicenses. Ele fala, e chega uma outra escala e diz assim, não apagueis o Espírito Santo que há em vocês. Porque nós vivemos um tempo que nos acostumamos com o culto, nos acostumamos com o louvor, nos acostumamos com as atividades da igreja, mas o nosso coração, as nossas atitudes, não refletem esse compromisso e nem tampouco um caráter como Deus espera de cada um de nós. E as pessoas acham que Deus está cacá, né? Que Deus deve ser um velho, um trono, desculpa aqui a expressão, mas esquizofrenizado, não sabendo o que está fazendo. Não, Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia. Mas Deus continua sendo Deus. Não mudou, irmãos. Não mudou. Nós temos que gerar esse compromisso que crie verdadeiramente essa aliança com Deus Todo-Poderoso. O que Oséias está mostrando aqui, que a aliança dele não havia se quebrado. E Deus começa a revelar através de Oséias o seu caráter de Deus Santo, por dizer assim, eu quero resgatar o meu povo. Todos são objetos do amor de Deus. Ninguém pode ser dispensado por Deus. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? Ninguém. Nós vivemos num tempo onde tudo está se permeando. Por isso que eu sou meio antiquado. Eu sou meio, do tempo lá de trás. Porque quando você abre uma brecha, quando você abre uma ação de sentimento, isso vai gerando, que não tem importância. É aquela situação que o pessoal diz assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com estar na igreja já dominando as pessoas. Infelizmente, está levando essa invasão do mal dentro da família, dentro de casa. O povo começou a ter uma queda vertiginosa. Começou a cair. E Deus falou, olha, é momento de resgate. É momento de trazer o povo para a minha presença. Imaginem vocês como ficou o nome de José diante do povo. Ele era um profeta conhecido. Aí Deus falou assim, vai lá e resgate o homem. Vai lá e traga novamente para a sua família. Prova que você ama. Quero ser bem claro, irmão, isso aqui não é base nenhuma para as pessoas amanhã depois dizerem, você tem que perdoar aquela pessoa, você tem que perdoar aquele que te traiu. Pelo amor de Deus, eu não estou dando aqui doutrina para você estar aqui criando margem. O pastor disse que não, eu estou dizendo o seguinte, a infidelidade, Jesus falou, está lá em Mateus capítulo 19, que uma causa para a destruição de um casamento é a infidelidade conjugal. A pessoa tem ali fundamento para poder, eu não quero mais esse casamento. A infidelidade conjugal é dita por Jesus que é a base para a pessoa não querer mais um casamento. Se a pessoa quiser perdoar, se quiser voltar, é um posicionamento da pessoa. Tudo bem. Mas eu estou dizendo que o Oséias quer retratar isso. Vamos fazer análise bíblica. E a questão aqui, que Deus estava mostrando a Oséias, que mesmo que Israel estivesse pecando, errando ainda, voltando-se para o mal, ele amava o seu povo. Era um compromisso de Deus com o povo, era uma coisa de Deus para com aquela nação que ele escolheu. Irmãos, o povo estava
se prostituindo e prostituindo o nome de Deus. Às vezes, eu quero deixar bem claro, eu ouço muito isso. Fulano está da igreja do Nazareno Olinda, está fazendo isso, gente, pesa. Se você falar assim, mas não tem nada a ver, pesa. Porque quando você toma uma posição diante de Deus, você tem um compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com os homens, compromisso com a sua igreja. E as pessoas falam mesmo, não é que falam por fofoca, não, falam porque você não está vindo para a igreja. A maneira como você agora vive contrária àqueles conceitos que você gerou, que eram os melhores conceitos, a maior aliança que você fez na sua vida, Deus é tudo para mim, e agora é em contradição. Sinceramente, eu hoje vejo muitos problemas causados na família por causa dos homens. Não porque os homens estão errando com sua família, os homens estão errando com Deus. Com Deus. E por mais que muitas vezes a família não acompanhe o homem, mas o posicionamento é esse, o conceito é esse. Se você não tem aliança com Deus de entender que aquilo que você faz reflete para melhor ou para pior com as coisas espirituais. Então é importante a gente saber disso. Né? Eu, como pastor, eu não tenho o poder de chegar, você tem que fazer isso. Se a pessoa me permitir, eu falo, olha, a Bíblia diz isso. Eu vejo que você deveria fazer conforme está na Bíblia. Eu não posso chegar e me prometer e falar, não, vai ter que ser assim. Não. Nós somos seres pensantes e somos inteligentes. O que acontece aqui é que a nação de Israel estava completamente com distonia, desencontrada. A nação estava assim, desde o sacerdote ao profeta, ao rei, o rei também estava perdido, e o povo estava desorientado. Aí Deus fala para Osés, vai lá e resgate a sua esposa, que está num cabaré bravo dessa vida. E Osés escuta a voz de Deus, vai lá. Tira Gomer daquela situação técnica. Coloca ela numa casa, porque, irmãos, até uma dúvida existe aqui se os filhos de Osés eram verdadeiramente filhos de Osés. Vejam a situação. Vai lá, traz Gomer, coloca numa casa separada para ver se ela estava com alguma doença, não tinha isso. Ela ficou um tempo fora do seu lar principal, para que depois pudesse se achegar ao seu lar principal. E a mensagem de Osés é essa: o nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus que não abre mão do seu povo. E por mais que essa história possa nos levar a pensamentos absurdos, Deus é Deus. Deus é Deus. E ele estava falando, eu estou pronto para resgatar, ainda que o meu povo esteja se prostituindo com outros deuses, se amaziando com outros altares, ainda que esteja distante, que não me obedeçam, ainda que rejeitem as minhas palavras e os meus ensinamentos, como diz o capítulo 3, é tempo de prosseguir, e prosseguir conhecendo ao Senhor. Nessa vida, irmão, vale a pena a gente arriscar a nossa vida espiritual. Eu digo que o crente, quando vem para a igreja, ele faz um maior investimento, porque aqui ele vai receber mentoria de Deus, direcionamento de Deus. É importante uma palavra, uma mensagem de um pregador, uma pessoa que está orando, muda o curso da nossa vida. São instruções, são valores, princípios de Deus. Eu sei que, às vezes, as pessoas acham, mas
Pastor, tem demais na igreja, todos os cultos tem. Irmãos, não tem tempo demais na igreja, nem tempo demais para Deus. Quando você ama, quando você entende isso, você sabe que o seu desejo é estar na casa do Senhor, é servir o Senhor. Nós passamos aqui o dia inteiro, é eu, Janaína, pastor Júlio, Lígia, e assim, né, indiretamente tem a Cássia e tem a Rosemary, né? E a gente vive aqui e parece que dá vontade de ficar mais tempo que na casa de Deus. Às vezes eu saio aqui 5h30, 6 horas para voltar ao culto, para voltar para a atividade. Aí eu lembro daquela passagem lá do salmista, no Salmo 94, diz que um dia na tua casa, Senhor, é maravilhoso, pardal encontrou casa e andorinha ninho para ti, onde eu encontrei os teus altares, Senhor. Eu certamente, assim, eu me parto, né, irmãos, como pessoa, né, como pastor, não, como pessoa. Gente, eu não presto atenção em coisas que não me edificam. Gosto de assistir filme? Gosto. Gosto de assistir algum tipo de entretenimento? Gosto, mas não é qualquer coisa que me preste, não. Talvez eu seja esse sujeito antiquado. Mas, se não for me edificar, se não for me construir, eu não perco tempo mesmo. Agora, se você falar assim, as coisas de Deus, aí, meu irmão, eu vou embora. Tenha cuidado para que a sua fé não esteja esfriando. Tenha cuidado para que os seus dons não estejam enferrujando. Tenha cuidado para que aquilo que Deus te entregou e você prometeu, vou fazer, e colocou a mão, deixou no caminho. Eu sempre falo isso aqui, o pessoal tem o costume de pegar as coisas e deixar no meio do caminho. Gente, vá até o fim. Leve com amor, com zelo. Deus foi lá e mandou a Zé resgatar a sua esposa. Ele estava falando, vocês estão resgatando meu povo. E me perguntem, pastor, resgatou? Quem está perguntando? Pastor, pergunta para mim. Não. O povo não voltou-se para Deus, pastor. O povo não voltou. O povo continuou no pecado. O que aconteceu? O povo foi destruído pela nação da Síria. O povo foi levado para o cativeiro. Foi o primeiro cativeiro da nação de Israel. O cativeiro da Síria. A Síria levou o povo para o cativeiro e vocês me perguntem de novo. Pastor, esse povo, ele foi restaurado? Pastor? Esse povo foi restaurado? Não. Não foi restaurado. Gente, é incrível que a nação do Reino do Norte não foi restaurada. Ela não voltou, ela se pulverizou, pastor. Ela foi destruída. Ela acabou. Sim, foi se tornando os samaritanos. Samaritanos é de judeus com os povos da Síria. E quem voltou, na verdade, saiu por 150 anos depois, é a nação do Reino Sul, do Reino de Judá. Isso é uma outra história, mas, gente, é tão importante a gente cuidar. Eu vou falar uma coisa aqui que é muito preocupante. A gente precisa trazer um ensinamento da palavra de Deus para as nossas famílias. As pessoas falam assim, pastor, mas não escuta, gente, continue falando da palavra de Deus. Não importa se vocês não têm ascensão sobre o seu filho, eu também não tenho mais, são de maiores, né? Ou de maiores, não, são maiores. Eles têm que saber o que quer da vida, mas eu sempre estou falando. Sempre estou falando. Existe algo muito importante que nós não podemos desprezar, é o poder da palavra de Deus. A gente não pode abrir mão disso.
A palavra de Deus segue o seu curso, segue o seu destino. Quando a palavra de Deus ela não é exercida, quando não é ouvida mais, naquele ambiente, aquele ambiente vai se deteriorar, vai se destruir. Então, nós precisamos continuar levando essa palavra para a família, para o cônjuge, para os amigos, irmãos. É um princípio tangível na Bíblia. Se não há palavra de Deus, está sendo anunciada a destruição. Não é fácil, mas nós precisamos ter esse entendimento. Muitas famílias, muitos lares, pessoas estão sendo destruídas porque deixaram de ouvir a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. E aqui nesse caso, está bem explícito, né, irmãos? Eu quero deixar o ensinamento dessa palavra, deixando para você um desafio muito grande, tá? Você tem compromisso de continuar anunciando a palavra de Deus na sua casa, para os seus familiares. E agora eu falo diretamente aos homens, porque Deus não criou a mulher primeiramente, Deus criou o homem. O homem, ele é o protótipo ideal que Deus criou para a humanidade. Se você é crente, homem de Deus crente, porque às vezes a mulher ela ou é viúva ou ela é divorciada, ela acaba assumindo os dois papéis, né? Mas se você é o cabeça da sua família, se você é o dirigente da sua família, saiba de uma coisa: você é responsável direto pela vida espiritual da sua família. Quando isso não acontece, que a mulher é crente, o marido é não crente, a mulher é responsável direto pela vida espiritual do seu esposo, porque a mulher crente, ela santifica o marido não crente. 1 Coríntios capítulo 7. Agora, se a mulher é crente, o marido não crente, e ela só sabe brigar, irmãos, não adianta. Tem gente que quer levar na força, né? Não adianta na força. Tem que ser no poder do Espírito Santo, amém? No poder do Espírito Santo. Se não for, Zacarias, se não me engano, acho que é 4, 6, tem como colocar aí, irmão? Se não tiver, eu vou abrir, tem? Zacarias 4, 6. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E respondeu e me falou, dizendo, esta palavra do Senhor do Babel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E nós precisamos disso, irmãos. Cuidado, o seu lar é a mais importante sociedade que Deus te deu. Se você não souber cuidar do seu lar, você dificilmente saberá cuidar de outras coisas. Eu quero que você cuide do seu lar, cuide da sua vida espiritual e faça realmente aquilo que Deus falou para Osés. Olha, peça o povo para voltar-se para mim. Peça o povo para retornar-se ao primeiro amor. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Senhor que nos ajude, porque também eu estou nessa luta com você. Todos nós, e você que é viúva, você que é divorciada, fique ligado, fique firme com o Senhor. Não quebre os mandamentos do Senhor. Fique aí, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero fazer essa oração por nós, por nossas famílias, Pai, pela nossa casa. Pai, quero fazer essa oração pedindo o Senhor que renove a nossa aliança contigo, Senhor. Pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a te amar, a te servir.
e não sermos levados, Senhor Deus, pelos prazeres dessa vida. Pai querido, temos uma missão de pregar a Tua palavra, de ensinar e batizar, Senhor. Pai, possamos ser referência, homens sendo referência para outros homens, mulheres sendo referência para outras mulheres, pastores sendo referência para outros pastores. Senhor, que possamos verdadeiramente aqui seguir o curso da Sua palavra. Renova a nossa casa, meu Pai. Tira, Senhor Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que não nos agrada, Senhor. Visite nosso lar, Senhor. E a Sua palavra seja permanente no nosso lar, Senhor. Nos ajude, Senhor. Aqueles que mesmo diante da luta não têm negado o Seu nome. Aqueles que mesmo diante do aperto, Senhor, não têm deixado, Senhor Deus, baixar a fé e o trabalho, Senhor, na Tua casa. Abençoa essa igreja.